Ai, esse Jornal da Globo, hein? Que vergonha. Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares. Fala, amiguchada, tudo bom? Antes de começar aqui, eu vou dar um recado. Como o nosso amigo Facebook está basicamente ocultando todos os nossos posts que indicam, principalmente os que indicam novos episódios, e o caso do episódio da segunda emenda foi clássico, tá? Realmente foi lá embaixo a entrega dos caras. A maioria das pessoas que seguem a gente definitivamente não foi avisada. Aí são duas situações. Dá um subscribe nos lugares que a gente sempre fala, lá nos aplicativos, etc. Mas tem gente que prefere acompanhar pelo Facebook. E nesse caso, para quem acompanha pelo Facebook, eu vou dar uma sugestão aqui. A gente arranjou, pelo menos por enquanto, um jeito de passar a perna no Tio Mark. A gente colocou um plugin do Facebook no nosso perfil. E tudo que vocês têm que fazer é, quando vocês entrarem lá no nosso perfil no Facebook, clicar como se fosse mandar uma mensagem, um inbox pra gente, tá? Via Messenger. E automaticamente vai ter um botãozinho lá, começar. Assim que vocês clicarem no botão começar, a gente consegue captar o interesse de vocês de conversar com a gente, tá? Ele fica gravado que você, ou seja lá quem for, tem interesse no Saindo da Bolha e, portanto, querendo conversar com a gente está liberado para mandar mensagens para vocês em broadcast. E aí, a partir daí, o seu tio Mark, pelo menos por enquanto, não vai poder fazer nada a respeito, porque a gente vai mandar mensagem privada para vocês avisando que tem um episódio novo. Então é isso. Manda mensagem por lá, tá? Qualquer coisa, avisa que tá valendo. Desculpa o jabá, né? Não é padrão da Rapidinho, mas eu achei importante avisar. A gente vai avisar nos próximos programas também. Bom, não sei se vocês sabem, mas a Rede Globo é meio tendenciosa para certos assuntos. Já perceberam isso? Nossa, que pessoas observadoras. Um desses assuntos é política norte-americana, em que eles nunca esconderam, obviamente, a preferência deles pelo Biden, né? A ponto de ter aquela cena vexamosa, eu acho que todo mundo viu, da repórter no dia da eleição gritar literalmente: ai, viramos o jogo, coisa que eu pareça assim. Nossa, mas foi muita cara dura. E então, assim, eles têm tanta discrição quanto competência para informar em relação à política internacional. Mas na última quinta-feira o Jornal da Globo exagerou. Cara, aquilo não era um bloco de notícias, não foi mesmo. Bom, vou com calma. Vocês sabem que a gente não gosta de assuntos internos, né? Assuntos do Brasil. Mas já que o assunto do Jornal da Globo era os Estados Unidos, então a gente ficou mais à vontade para fazer esse programa. E a gente está fazendo esse programa porque, assim, cada idiota que um dia mencionar os dados que, aspas, a reportagem passou, vocês têm à disposição aqui o nosso debunk. Se é que já houve nos anos recentes algum respeito sobre os comentaristas internacionais lá da casa deles, né, da Globo, alguns literalmente são abaixo da crítica, tipo o Jorge Pontual, né, que a gente até colocou na lista dos top 10 malas de 2020, pelo menos quem sabe a responsável pela parte de hard news lá, que é a Renata Lopretti, ou editoria, sei lá, do jornal, podia ter tentado não fazer um trecho tão vergonhoso e antiprofissional como o daquela noite. Veja, ok, digamos que o Chuca é ótimo, o Guga Chakra fala alguma coisa inaceitável no meu ponto de vista, tá? Porque o cara é comentarista, tá? Então, comentando, ele pode falar a bobagem que ele quiser e eu posso, no máximo, ficar bravo porque eu não concordo com o ponto de vista dele, tá? Mas uma coisa é fato, uma coisa é notícia. O âncora do jornal é aquele que passa fatos, tá? Por isso que ele é o hard news lá. Fatos, tá? Então não é aceitável, sob nenhum ângulo ético, o que foi feito quinta-noite no direcionamento daquela matéria. Então a Renata Lopretti começou dizendo que o Biden, vou botar aspas aqui, pode ter muita coisa para se preocupar, mas que as mortes por Covid caíram muito depois que ele assumiu a presidência. É uma frase que pode parecer inocente, tá? Pode falar assim, não, só estava colocando o fato dentro de uma linha de tempo. Mas desculpa, não é, né? A gente sabe que não é e demonstra para vocês. É uma tentativa, sem vergonha, de colar a queda dos números de óbitos de Covid lá dos americanos na entrada do Biden. E o Biden era o queridinho deles na eleição, que agora é presidente. Aliás, como eles sofrem para não falar do Trump, é uma coisa impressionante. Aliás, deixa eu derivar também. A mídia digital americana, a imprensa digital, está sofrendo uma barbaridade lá nos Estados Unidos, não sei se vocês estão sabendo,
Porque eles construíram a base de crescimento de audiência em duas coisas. O discurso woke, que hoje está atraindo cada vez menos pessoas, é verdade, vai por mim, e o Trump. E o Trump saiu, né? Então, com a saída dele, acabou o assunto dos caras. Não tem mimimi para fazer. As pessoas estão deixando de ler essas publicações e as receitas estão caindo. Então, por exemplo, essa semana o Huffington Post teve que demitir mais 45 pessoas. Tá secando. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém lá dentro. Acabou a grana, né? Aliás, eles mereciam a bela saraivada de Learn to Code, né? Para esses caras, esses jornalistas que achavam engraçadinho quando os mineiros dos Estados Unidos estavam sendo demitidos e mandavam eles aprender a fazer programação. Então, meus queridos jornalistas da imprensa digital americana, Learn to Code. Mas, segundo a Renata Lopretti, voltando aqui para o nosso assunto, apenas 6 dias depois da posse, a curva saiu do pico e caiu 59%, e que, ainda segundo ela, né, os números não são tão baixos, mas estão bem melhores. E aí ela também ressaltou que a média móvel lá de óbitos, né, agora é inferior ao Brasil. Tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? O assunto não era os Estados Unidos? Menor que a Grã-Bretanha, por que ela resolveu colocar o Brasil como referência aqui? Vocês sabem por quê. Aí, um pouco de drama. Então, o que eles fazem? Fecham a câmera no rosto dela e avisa que avisa que o Biden, hoje, na data, fez um pronunciamento para dizer que, aspas, todos os adultos vão poder se vacinar a partir de 1º de maio. Ela não diz quanto tempo demora isso, e é óbvio que todo mundo vai poder a partir de um determinado momento, e nem os meios para isso, tá? Mas é todo mundo. Muito bem. E segundo ela ainda, vai ter dose para todos que quiserem. E ela aproveitou para botar uma informação que é importante, mas jogadinha lá no meio, que é que o Biden estimou errado, né? O governo, a administração Biden, claro, estimou errado a quantidade de vacinas que seria aplicado nos primeiros 100 dias do governo dele. Ops, errou, né? Ops, só isso. Aí entra a correspondente de lá de Nova York, péssima, que faz um apanhado geral do discurso do Biden, que, claro, ele seleciona lá os aspectos, aspas, negacionistas do Trump e a necessidade de novo, aspas, ciência, né? A ciência, coitada da ciência, como está sendo maltratada. A gente já falou aqui 1, 2, 3 vezes, sei lá quantos, pelo menos o emprego mais boi do mundo deve ser de correspondente da Globo nos Estados Unidos. O cara bate o olho na CNN e faz o bloco dele. É muito fácil, sério, é ruim demais. Então vamos lá. Então vamos debuncar essa história. O que a dupla de jornalistas não falou? Primeiro, eles não falaram, claro, o óbvio. Eles não falaram que se hoje tem um grande percentual de americanos já vacinados, é porque tem vacina, porque a vacina foi desenvolvida, certo? E a vacina só foi desenvolvida porque a administração anterior bancou a parada, dando dinheiro vivo para as farmas, comprando dose adiantada, de forma que as farmacêuticas pudessem começar a fabricar vacina que possivelmente seriam aprovadas, tudo no risco. E propositadamente a Operação Warp Speed lá do Trump foi esquecida, né? Ninguém fala dessa história. Ela tinha essa função, gerar estoque de vacinas prontas para quando, se fosse o caso, elas fossem aprovadas. A gente já falou, só assim que houve o, aspas, milagre de se ter uma vacina de pronta distribuição no dia seguinte que houve a aprovação dela, certo? Senão não teria, né? Se desse tudo errado, o que aconteceria? O Trump seria a farsa do século. Mas como deu tudo certo, então não se fala o nome dele. Essa é a história. É engraçado você falar isso nas redes sociais, a pessoa fala, eu não acredito nessa história não do Trump. A pessoa acha que de um dia para o outro, 24 horas depois de aprovada uma vacina, a empresa constrói uma fábrica e vaza milhões de doses de vacina e assim que funcionou? Então o Trump não tem nada com isso. Tá ok. Ou seja, não é uma questão de não acreditar, é uma questão de não aceitar fato, porque a pessoa não quer aceitar fato, só isso. Aliás, em se falando de milagre, também acho que muita gente deve se lembrar como é que as declarações do Trump, lá no comecinho, quando ele falou que haveria vacina em 2020, ainda foram levadas muito pouco a sério, principalmente pela nossa imprensa castigadora dele, né? E lá fora, claro, também. E muita gente criticou o cara por estar fazendo jogada político-eleitoral. Outros aí fizeram piada, né? Fazia meme, aquela coisa. Então, para quem não se lembra, essa história inclusive gerou fact checks. Os poderosos fact checks da empresa.
No dia 15 de maio do ano passado, a NBC estampou um baita, aspas, fact-check, dizendo o seguinte no título, 2 pontos. A vacina contra coronavírus pode chegar esse ano, diz Trump. Ponto. Os especialistas dizem que ele precisa de um milagre para estar certo. Ele estava certo. Então, sério, gente, fact-check com especialistas, né? A gente começa com a história. Especialistas dizem, esses especialistas que a imprensa arranja normalmente, que só tem um lado da visão que bate com o lado de quem está falando, não tem debate nenhum de especialistas, né? Esse é um primeiro ponto. Pior, como é que você faz fact-check de fatos que ainda não existiram? O cara falou que vai ter a vacina no final de 2020, o cara faz um fact-check dizendo que não existe isso, gente. Fact-check de perspectiva futura, isso não é fact-check. Fact-check é fato, né? Então, o Trump, vamos dizer, poderia ter falado que falou X coisa ontem no discurso e não falou, aí você faz um fact-check, é uma coisa. Aí vai uma pessoa, pega a transcrição do discurso dele, analisa o fato, falou, não falou não. Fora isso, gente, é negação do próprio termo em si. Mais um ponto, um presidente que eles chamam de negacionista, né? A própria repórter botou, e o Biden, segundo o discurso do Biden, que é contra a ciência, negacionista, ele investiu massivamente no desenvolvimento de vacinas. Faz algum sentido para você? Não faz, né? Os políticos democratas que negaram a possibilidade da vacina, que criticaram o Trump quando ele interrompeu viagens internacionais aí para a China, para a Europa, lá no começo, lembra? Então, esses caras será que são tão negacionistas e não gostam da ciência? Pois é. Mas vamos lá, o que os jornalistas também não falaram nessa matéria aí horrorosa do dia 11, né? O grande número de vacinados nos Estados Unidos, que possivelmente vai ter sim daqui em diante, tá? Vai existir por causa da entrada de um produto novo no mercado, que é a vacina nova da Janssen Cilag, de dose única, tá? Então o processo é mais rápido. E ele vai começar a ser produzido junto com a Merck. 2 empresas juntas para fazer o trabalho. Não tem nada a ver com o planejamento da administração Biden ou de tirar coelho da cartola e muito menos competência da atual administração. A sacada aqui é mostrar assim, essa é a jogadinha. Ao contrário do Brasil, lá tem planejamento, wink, wink, piscadinha, né? É essa que é a jogada. Vai ter quando quiser. Agora veja, se houvesse um prazo diferente da farmacêutica, entrega diferente, haveria atraso também na entrega e no cronograma da vacinação deles lá. Não é isso? Da imprensa brasileira, sim. Quebrou uma máquina embaladora da Fiocruz e vai mudar o calendário de vacinação por causa disso? Sim, claro que sim. Culpa de quem? Vou botar o reloginho. Do Bolsonaro, claro. O cara, além de militar, também tem que fazer manutenção de maquinário da Fiocruz. É simples assim. Vai ter mais vacinas porque vai ter mais vacinas no mercado. E lembra que tinha uma história meses atrás do Trump, o homem mau, que queria ficar com todas as doses de vacina e depois deixar o mundo para trás sofrendo com a doença? Aposto que ninguém viu a âncora lá, Renata Lopretti, aspas, também a comentarista, aspas, né? Reclamar disso agora, né? Que eles vão ficar com 100 milhões de doses. Não pode falar agora do Biden, né? A questão é simples porque você não pode ficar dos dois lados da história sem quebrar a cara. Se o Biden vai ficar com 100 milhões de doses lá da Janssen Cilag, como é que eu vou reclamar que o governo federal não vai ter onde comprar? Né? E se o governo não vai ter doses para comprar, eu não posso falar mal do Biden, porque ele é nosso amiguinho e ele não é o Trump. Não dá. Então o que faz? Então, você não fala nada. Aliás, a âncora nem lembrou de criticar o presidente Biden por errar em 50% o seu planejamento, tá? Tá na moda essa expressão na mídia agora, planejamento. Errou em 50% do planejamento de vacinação dos seus primeiros 100 dias. Geralmente a mesma âncora não é tão, digamos assim, piedosa quando o assunto é política brasileira, né? Pois é, não é mesmo. E onde os jornalistas falharam no duro em informação. E aí um disclaimer, porque eu sou uma pessoa que usa máscara. Então, ao contrário do que a comentarista falou durante a fala dela, máscaras nos Estados Unidos nunca foram partidarizadas. O Dr. Fauci fazia parte da administração Trump, né? E o cara era um mascarazeiro. Ele pregava o uso de máscara sempre, até falou em 2 máscaras numa época. Tem inúmeros estados republicanos, inclusive o Texas, até recentemente, que tinham legislação específica sobre o tema.
Agora eu acho que já tem uns 14 estados mais ou menos que estão praticamente liberando tudo por lá, tá? Mas a questão é a seguinte, o buraco é bem mais embaixo, né? Política americana não é só estado azul versus estado vermelho, é bipartidarismo, né, gente? Ao contrário do jornalismo internacional, global, né? Que deixa entender que máscara nos Estados Unidos é discutido nesse nível quase cutâneo, vamos dizer assim, de política requenguela. Na verdade, nos Estados Unidos se discute sim a questão de máscaras, mas sob o enfoque de liberdades individuais constitucionais, que são muito caras aos caras. Sorte deles, azar da gente, né? Então, assim, não é questão de partidarização. Ela está com a visão de quem está aqui no Brasil e que se fala de máscara é pró isso e se fala contra a máscara é pró aquilo. Isso é uma bobagem gigante. Enfim, foi um festival de desinformação, indiretinhas, tá? Voltada para a política local e um monte de tietagem. A grande vantagem de ter assistido esse trecho foi só confirmar que quem se informa com essa equipe de jornalismo com relação ao assunto internacional, infelizmente, gente, só se desinforma. Então, fujam desses caras. Pois é como se fosse, no final das contas, como se tivesse sido um fact-check para mim. É verdade. Eu sempre digo que cobertura jornalística internacional dos caras é um lixo e tá aí. Fact-check. Tá aprovado. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo mais uma vez. Uma rapidinha hoje, de verdade. A gente pede, como sempre, para dar uma passada lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente com as apps tradicionais. Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá? Dá um share nesse episódio, se vocês acharem legal, por favor, porque o Facebook tá capando a gente lindamente. E, finalmente, vou passar aqui o nosso Telegram, que é um outro jeito também de vocês fugirem da censura dos caras. bit.ly/Telegram/bolha. bit.ly/Telegram/bolha. Um grande abraço para todo mundo, uma excelente semana, muita felicidade, muita saúde para vocês, porque vocês sabem que a gente quer que vocês fiquem muito mais super bem. Rapidinha do Saindo da Bolha.